De hoje, nós vamos falar sobre o conceito de trajetória. Então, o que é trajetória? Trajetória é o caminho percorrido pelo móvel. Mas antes de nós falarmos sobre trajetória, eu vou dar um exemplo para vocês, na prática, do que seria essa questão da trajetória. Vou fazer a transição aqui. Então, vou pegar o celular. Vamos supor que eu tivesse iniciado na escola agora, mas eu não tivesse ido na escola devido à questão da pandemia. Aí eu teria que ir lá na escola levar um documento, mas eu não sei chegar na escola. Hoje em dia, o que a gente faz? A gente pega nosso celular. Então, você vai pegar o seu celular e você pode usar ou o Google Maps ou você pode usar o Waze. Então, eu vou pegar aqui o Google Maps. Está aqui, ó. Google Maps, você está bem aqui no cantinho aqui embaixo. Quando eu pego, eu clico nele, ele vai abrir e aqui ele vai me perguntar. Ele já marca aqui a posição que eu estou. É esse aqui que está marcado. Ele já está marcado que deixa eu ampliar. Eu duro que amplia, ele não mostra muito, mas é esse pontinho aqui, ó, ele já está me dando qual é a minha posição. Então, eu estou nessa posição, ok, eu estou daqui e quero ir lá para o colégio. Eu clico em pesquisar. Quando eu clico em pesquisar, eu venho aqui, ó, CPM, não sei se por que motivo, mas o primeiro a aparecer aqui é o polivalente modelo. Mas é uma questão lógica, né? Nós somos os melhores. Vocês estão vendo que aqui do lado, aqui, ó, ele está marcando 7,7 quilômetros. O meu caso da película fica mais 7,7. Guarda essa informação. Quando eu clico aqui, cliquei em polivalente modelo, ele vai pegar e vai me mostrar aqui, ó. O que me interessa agora é rotas. Eu clico em rotas. Esse tracejado azul é o que nós vamos estudar agora. Ele está me dando a trajetória. Então, essa trajetória é o caminho que eu tenho que percorrer até chegar da minha casa até a escola. Esse pontinho vermelho aqui é o pontinho da escola, é a posição da escola, e aqui em cima é a posição onde eu estou. Se você parar para pensar, ele te mostra os diferentes caminhos. Aqui está marcando eu indo de carro. Se eu quiser ir de moto, aqui tem um símbolozinho de moto. Você vai ver que não muda, seja de carro ou de moto. Aí eu quero ir de ônibus. Ele vai me mostrar aqui que ônibus que eu tenho que pegar, até onde eu tenho que andar. Não, eu quero ir a pé. Quando ele te mostra a distância a pé, você tem que esperar um pouquinho a câmera focar. Você está vendo que ele mostrou agora pontilhado? Esse pontilhado, ele também está me mostrando a trajetória. Se eu ligar esses pontilhados, eu tenho praticamente a trajetória. A outra parte que eu queria que vocês prestassem atenção é agora, que eu falei, guarda esse valor. Quando eu cliquei lá, CPMG, ele me dava a distância de 7,7. Está vendo a distância que ele deu aqui agora? 9,7. Olha, isso aí, essa diferença de 2 quilômetros. Aquele valor que ele me deu é em linha reta. Mas ele não vai, eu não consigo ir daqui até lá em linha reta. Então, eu vou percorrer, tá vendo? Então, a própria trajetória tem um monte de curva. Aí, com isso, justamente dá essa diferença. Por isso que deu 9,7. Então, essa parte azul aí é a nossa trajetória e o pontinho vermelho aqui seria a nossa posição. Não, eu estou te mostrando aqui primeiro, na prática, como seria. E na teoria da física é a mesma coisa. O que é a trajetória? Trajetória, ele fala muito bem para você aí, ó. Trajetória é o caminho percorrido pelo móvel. Então, é o caminho que ele vai percorrer. Para que eu determine, você viu que tem sempre uma posição original, posição inicial, e para onde eu quero ir, que é o destino. Então, lá, geralmente, ele mostra de onde para onde. Então, ele fala, para definir uma trajetória, é preciso um ponto de partida. O ponto de partida é de onde? Então, eu estava aqui na minha casa, mas eu poderia não estar aqui, eu poderia estar em outro lugar, não, eu quero saber como que eu vou, eu estou aqui em casa, mas eu quero saber como que eu vou da escola até no TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho. Então, para isso, eu ia colocar de onde? Eu ia colocar CPMG, Vasco dos Reis, para onde? Aí eu ia colocar TRT. Aí ele ia me mostrar da mesma forma. Aqui ele pode chamar nesse ponto de partida como sendo um marco zero. E essa informação que eu vou te falar aqui agora, vocês guardam ela para daqui a pouco. Ó. Toda trajetória depende do referencial adotado.
Nossa, mas nós vamos falar nesse negócio de referencial de novo? Sim, por enquanto você guarda essa informação aí. Vamos voltar aqui. Aqui é uma outra definição. Trajetória de um corpo é definida como lugar geométrico. Esse lugar geométrico aqui pode ser os pontos. Eu estou ligando um ponto ao outro. Então, por isso que eu virei para vocês e falei, aquela gotinha lá do símbolo do Google Maps seria aí, vamos colocar aqui um ponto. Você viu quando eu coloquei para ir a pé, ele não mostrou uns sucessivos pontos? Então, vamos supor, eu estou aqui em A, quero ir para B. Quero ir de A para B. Ele vem e me mostra pontilhado aqui, ó. Você tem que pegar esse caminho. Então, cada ponto pontilhado desse daqui é um lugar geométrico. Então, beleza, eu venho aqui, ó, e estou caminhando. Quando eu vou juntando esses pontos, eu estou determinando o caminho que eu fiz. Seria a minha trajetória. Por isso que eu falo aqui lugar geométrico. Das sucessivas posições ocupadas. Aqui, à medida que eu vou andando, eu vou ocupando, ó, essas posições. Ele vai apagar a cada uma. Isso, para mim, é a trajetória. Aqui ele me mostra dois exemplos. Aqui está meio pequeno, apagado, mas aqui eu tenho um caminhão transportando óleo, só que ele tem um vazamento. Qual é a trajetória desse caminhão? É a estrada. Trajetória do caminhão. Mas ele pode percorrer essa estrada fazendo um zigue-zague. Aqui eu tenho a estrada a ser percorrida, só que eu posso percorrer essa estrada fazendo um zigue-zague. Como ele está transportando óleo e o óleo está vazando, então acaba que sendo esse aqui caminho, que é o do óleo, é o que ele chama, que ele fala, o rastro deixado pelo caminhão devido ao vazamento de óleo é uma reprodução real da trajetória do caminhão. A trajetória real. Então, seria aí o zigue-zague. Então, ele vai mostrando. O outro exemplo que ele deu de trajetória, que é uma questão lógica, que é os trilhos da estrada do trem. Então, ele vira e fala, ó, os trilhos da ferrovia reproduzem a trajetória. Então, trajetória, basta se lembrar, é o caminho percorrido. E eu já te dei ali o exemplo prático, na prática, como funciona. Então, na prática, seria, como eu disse aqui no Google Maps, ele mostrar para você o caminho que você tem que percorrer. Então, agora vamos voltar aqui nessa informação. Toda a trajetória depende do referencial adotado. Por que ele me deu essa informação aqui? Então, vamos aqui agora para esse exemplo. Aqui agora, beleza. Nós vamos ter que adotar aqui dois personagens para essa atividade. Esses dois personagens é o que vai determinar para mim um referencial. Eu tenho aqui esse cara que está aqui no chão e eu vou ter o piloto da aeronave. São meus dois personagens. O que acontece? Vocês conseguem ver que o cara está gritando, ele está com a mão assim, ele está gritando para o piloto, falando que o piloto é cego, porque ele errou o tiro nele, ele está curtindo, seu mané, errou, está longe, que não sei o quê, e o piloto. Beleza. Aí eu vou analisar esse cara. Como que esse cara viu o foguete sendo lançado do avião e atingindo o solo? Se eu perguntar para ele, ele vai descrever essa trajetória aqui, ó. A trajetória não é o caminho percorrido que pelas sucessivas posições, ó. Se eu juntar aqui, ó, eu estou descrevendo aqui justamente a trajetória percorrida por esse foguete. Como que eu vou falar que é essa trajetória? Eu falo aqui, ó, para um referencial, um observador que se encontra no solo terrestre, que é o cara. Ele vai virar e falar assim que a trajetória seguida pela bomba foi um arco de hipérbole. Eu não sei se vocês estudaram ainda hipérbole. É uma figura. Então, eu prefiro falar para vocês o seguinte, você pode falar também que foi um arco de parábola, ou um arco parabólico. O que seria isso? Eu também não sei. Vocês estudaram, isso aí eu tenho certeza que o gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta. Mas eu não sei se no ano passado vocês estudaram que o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola. É esse desenho aqui. Então, o que seria o arco da parábola? Eu pego e corto ela no meio, tá vendo? Que eu posso pegar aqui e fazer outra parte dela. Aí eu tenho a parábola. Mas, como eu disse, eu não sei se vocês estudaram esse conteúdo no ano passado. Então, um arco parabólico seria esse movimento. Esse aqui é a trajetória que ele descreve. Agora, se eu partir do princípio do piloto, o piloto não vê essa trajetória. O piloto vai virar para mim e falar, se eu pegar como referencial no avião,
então o piloto, ele vai falar que a trajetória da bomba será uma reta vertical. O piloto já vai ver essa trajetória aqui, ó. Alguém está certo e alguém está errado? Não, os dois estão corretos. O que diz? A trajetória depende do referencial adotado. O que seria errado é se esse cara que falasse que viu a bomba caindo em linha reta e o piloto falar que viu um arco parabólico. Aí estaria errado. Então, gente, vou dar um exemplo para vocês prático. Vocês estão aqui à minha frente. Eu vou pegar aqui, vou mudar aqui só para vocês verem. Vocês estão aqui à minha frente. Se eu pegar aqui essa trena e começar a brincar, jogar ela para um lado e para o outro. Aí eu viro e pergunto para vocês, qual é a trajetória desse, eu estou jogando de uma mão para outra. Você vai virar e falar, não, você fez essa trajetória aqui, ó, de um arco. Eu fiz essa trajetória. Mas vocês vão falar isso porque eu estou mostrando e falando, eu estou de frente para a câmera. De frente para a câmera. Então você consegue ver fazendo esse movimento, um arco. Só que se eu pensar uma pessoa que ela não está de frente à câmera, ela estaria de lado aqui. Ela não ia ver, ela ia ver esse movimento, mas ela ia falar que a trajetória é a outra, porque ela só ia ver ela subindo e descendo. Porque ó, ela fazendo o arco, essa pessoa que estaria aqui do meu lado, ela só ia ver ela subindo e descendo. Então a trajetória, ela depende do referencial. Vocês de frente vê esse movimento de um arco. Mas a pessoa que está do meu lado, ele só viria ela subindo e descendo. Então, a trajetória depende do referencial. Por isso que ele vira e fala aqui, para você tomar atenção. E o bonequinho aqui, ó, ele faz um resumo para nós. Então, o bonequinho vira aqui e fala, ó, atenção, observe que quem estiver dentro do avião, verá ele cair em linha reta. Agora, se a pessoa estiver na terra, ele vai ver um arco parabólico. Por isso que a gente falou que a trajetória ela depende do referencial, depende de quem está vendo. E aqui agora nós vamos para uma imagem agora em movimento. Então esse corpo aqui está em movimento. Deixa eu tentar parar ele aqui. Opa, aqui não, aqui. Beleza, parei. Então vamos analisar aqui a situação. Nós temos um observador que está dentro do vagão e nós temos um que está fora. A bolinha caindo aqui, nós chamamos isso na física de evento. Esse é o evento. Teve até uma aula anterior que um aluno virou e falou, a teoria da relatividade é dar esse mesmo exemplo de uma luz dentro do vagão, é o mesmo exemplo. Só que aqui agora a gente está falando da trajetória, nós estamos falando da distância percorrida pela luz. Então, beleza. O evento é essa bola cair. Esse evento, para esse cara aqui, ó, não vai mudar com o passar do tempo, a posição deles é a mesma. E se eu perguntar para esse cara aqui, ó, como que você descreve a trajetória dessa bola caindo? Ele vai virar e falar assim, não, em linha reta. Ele vai ver esse movimento aqui, ela caindo em linha reta. Agora, esse cara aqui, lembrando que o vagão está em movimento, ele já vai ver essa trajetória aqui. Por quê? Porque o evento agora está em movimento em relação a ele. Ó. Vou dar o play aqui. Deixa eu voltar aqui, ele vai dar o play. Aí, ó. Deixa eu parar quando tiver. Aí. Opa. Aí. Opa. Aqui. Então agora fica mais fácil agora, depois dele lá no final. Deixa eu só apagar aqui. Então, certinho. Então vamos lá. Então, o que acontece? Esse cara aqui foi como eu falei para vocês mesmo. Para ele vai falar que ó, a bola caiu em linha reta. Por quê? Ele não muda de posição com o passar do tempo em relação ao evento. Já o evento muda de posição em relação a esse cara. Então, ó, a cada posição dessa bola aqui, se eu for juntando eles, eu estou... Aqui ficou meio uma barriguinha, mas... Aqui, se eu pegar aqui ó, e for juntando, eu estou descrevendo a trajetória. Então, a trajetória depende do referencial. O cara lá dentro falou esse daqui caiu em linha reta e esse aqui descreve dessa forma. Qual que é o correto? Os dois estão corretos. Por isso que se pedir para você desenhar a trajetória, você vai ter que perguntar qual o referencial. Pessoal, nós temos uma parte aqui teórica desse conteúdo, que é a definição de ponto material ou corpo extenso. O que é um ponto material? O que é um ponto?
Quando eu falo de um ponto material, eu tenho que ver lá na minha cabeça, lembra que a física utiliza a linguagem da matemática, um ponto. Eu vou desprezar o tamanho e as dimensões dele. O que seria um ponto material na física? Pensa eu indo daqui para Anápolis, pensa a rodovia. E eu estou indo de carro, agora o carro na rodovia. Se você conseguisse ver por cima, você ia ver que o carro ele é um ponto em relação à estrada de Goiânia e Anápolis. Esse carro seria visto como um ponto, então eu vou chamar ele de um ponto material. Eu não vou considerar a massa e nem vou considerar o tamanho dele. Considerar ele como sendo um ponto. Por quê? Porque o tamanho dele é muito pequeno em relação ao comprimento da estrada. Agora, esse mesmo carro, eu cheguei lá em Anápolis, vou manobrar ele dentro de um estacionamento. Nesse momento, eu posso considerar esse carro como sendo um ponto material? Não. Quando eu vou manobrar esse carro agora dentro da garagem, eu já tenho que considerar ele como corpo extenso. Por quê? Porque agora o tamanho dele me interessa. Pensa, tem diferença de você estacionar um Renault Kwid para uma caminhonete, uma Ram? Tem uma diferença. Agora, seja o Kwid ou seja a Ram, quando eu olho na questão da proporção da estrada, não tem diferença nenhuma. É igual a questão do avião. Você está aqui no solo e você está vendo um avião lá em cima. Você já teve a sensação que se você correr, você chega primeiro do que o avião? Ou você nunca teve essa sensação? Que ele está no céu assim lento, está quase parando. Você não vê o avião pequenininho, um ponto? E aí eu posso considerar, pela distância, eu vou considerar o avião como sendo um ponto material. Agora, esse avião está no solo. Você vai e fica em pé do lado desse avião. Quem agora é o corpo? Quem agora é o ponto material? Você. Você deve ser quase o tamanho da roda do avião. Então, quando eu vou analisar se é um ponto material ou um corpo extenso, eu tenho que analisar também todo o cenário para saber avaliar se ele é um corpo extenso ou um ponto material. Ele fala aqui, ó, ponto material. Todo objeto onde as dimensões, o tamanho são desprezíveis quando comparado ao movimento. Já um corpo extenso, suas dimensões não podem ser desprezadas. Então, lembra o carro estacionando, eu não posso desprezar. E aí eu falo, ó, na cinemática, todo objeto tem massa, independente de ser um ponto material ou um corpo extenso. Porém, só os corpos extensos podem ter rotação. Por enquanto, quando a gente falar de cinemática, a massa não me interessa. A massa vai me interessar lá na dinâmica. Então, isso aqui é só teórico. E nós vamos agora para a questão da posição. Gente, o que é a posição? Lembra a gotinha vermelhinha ou a gotinha azul lá do Google Maps? Aquela é a posição. Qual é a sua posição agora? Minha posição, eu estou aqui no meu home studio que eu fiz aqui em casa. Essa é a minha posição. Então, a sua posição pode ser o quarto da sua casa, a sua posição pode ser a cozinha da sua casa, que você já está esperando para almoçar. A posição é onde você se encontra naquele momento. Então, para nós aqui está escrito posição. O que é a posição? Posição é a localização do móvel na trajetória. Pessoal, por que a gente utiliza a palavra móvel? Porque pode ser, móvel é tudo aquilo que se movimenta. Pode ser qualquer coisa. É a posição dele na trajetória. Lembra, na minha vida, a trajetória é uma estrada. Mas como que eu vou representar a estrada aqui na física? Eu vou representar ela por esse segmento de reta, orientado. Geralmente aqui pode vir assim km, porque está dizendo que os valores estão em quilômetros, ou pode vir m, porque vai te dizer que os valores estão em metros. Aqui não precisaria, porque ele já me deu os valores em metros, mas eu já estou te dando quando a gente for fazer exercício. Então, eu represento a trajetória como esse segmento de reta orientado, e aqui eu coloco os valores. Então, ele vira e fala, ó, posição é a localização do móvel na trajetória, medida em relação a um ponto que será a origem dos espaços. Origem é da onde, por exemplo, eu estou indo daqui para a escola. Qual que é a minha origem dos espaços? A minha casa. Essa é a origem. Aqui ele fala, representaremos a posição como X. Por que eu deixo isso aqui? Que eu já vou te chamar a atenção. Eu não gosto de usar a letra X. Eu prefiro utilizar a letra S, que vem de espaço. Só mais espaço começa com E, em inglês, space. Por quê? Quando a gente for chegar lá na frente na matéria, nós não vamos usar X, nós vamos usar S de espaço. Aí eu viro para você, aluno, é a mesma coisa. Se, nossa, professor, mas física é difícil demais, porque... Então, eu sempre deixo aqui X, porque às vezes você pode estar estudando em um livro, ou você vai ver a aula de outro professor,
Mas eu, de anjo, já prefiro começar a trabalhar com a noção de posição como sendo espaço, como S, porque é o que a gente vai usar. Um detalhe importante, gente, a posição é onde o corpo está. Então, a posição ela pode ter o sinal positivo e pode ter o sinal negativo. Por que eu estou te falando isso? Porque daqui a pouco eu vou chegar até mais próximo. Nós vamos estar falando da questão de distância. Não existe distância negativa, mas a posição pode ser negativa. Lembre-se disso. Só aqui, ó. Aí eu dou um exemplo. Eu estou aqui essa trajetória para mim aqui é a minha BR 153. Minha BR 153. Eu estou aqui em Anápolis. Aqui eu tenho Goiânia, Simblégim, e eu quero ir para Itumbiara. Vou colocando só aqui as... Então, nessa trajetória, qual é a posição de Anápolis? Anápolis está na posição -10. Goiânia está em que posição? Posição 0. Itumbiara está em que posição? Posição 20. Então, por isso que eu falo, a posição é onde se encontra. Eu vou de Anápolis para Itumbiara. Em um determinado momento, eu estou saindo daqui, minha posição é -10 em Itumbiara. Eu passo por Goiânia e chego até Itumbiara. O que acontece? Isso aqui eu te mostrei na física, quando a gente vai fazer os exercícios, nós representamos assim. Na prática, nós temos essa noção. Como que eu represento a posição na prática? Eu represento fazendo uma viagem na estrada, por isso daqui, ó, são os marcos quilométricos. Tá aqui, ó. A posição de um móvel pode ser associada à noção de um marco quilométrico. São essas placas aqui, ó, que ficam ao longo da rodovia. Aí fala, ao longo de uma rodovia existem marcos quilométricos. Qual é a função dele? Localizar. É uma forma que eu tenho de me localizar em uma estrada. Então, essas placas, elas podem vir de diversas formas, mas o mais comum aqui, ó, é essa daqui. Aí ela vem falando BR-101. Por quê? Porque isso aqui é uma rodovia federal. Se for em Goiás, se for uma rodovia de Goiás, aqui vai vir GO. Essa daqui é de Minas, vem MG. Se for no Rio de Janeiro, é RJ. E vem aqui os nomes. Depois, eu estou devendo para vocês vários vídeos, mas eu vou gravar. Agora eu estou mais tranquilo. Eu vou gravar um vídeo para vocês só sobre marco quilométrico, porque daqui uns dias vocês estão tirando carteira de motorista e são informações muito importantes para vocês. Mas vamos lá. Nesse exemplo aqui, ó, esse carro está em qual posição? Está na posição 10 e esse aqui está na posição 35. Está vendo que ele colocou aqui quilômetros, mas ele chamou aqui de X, mas você pode conseguir não colocar nada, não está errado. Primeira coisa, gente, isso é muito importante. Existe uma diferença de quilômetro 10 para 10 quilômetros. Como assim, professor? Existe diferença? Tem. Quando eu falo quilômetro 10, eu estou me referindo à posição. Mas quando é 10 quilômetros, eu estou me referindo à distância. Então, vocês prestem atenção, tem essa diferença. Quilômetro 10 é a posição. Toda vez que o quilômetro vem na frente do número, eu estou me referindo à posição aqui, ó. Seria essas placas. Agora, quando o quilômetro vem depois do número, eu já estou me referindo à distância. Então, aí eu já estou me referindo à questão da distância. Gente, isso aqui é muito importante, vocês não podem errar. Então, o que acontece? Essas placas você vai ter ao longo da estrada. Tem local que ela vai aparecer de 2 em 2 km, 3 em 3 km, e ele sempre vai mostrando. Ela pode ser valores decrescentes, como está aqui, ou ela pode ser valores crescentes. Para o carro azul, o valor é decrescente. Ó. Por que o valor é decrescente? Porque ele está voltando. Vendo? 120, depois vem 90. Agora, se eu pensar pelo lado do ônibus, o valor aqui ele é crescente. Então, ele é crescente. Por quê? Porque agora ele está indo. Então, a minha trajetória estaria nessa direção aqui. Ó. Porque o valor para a esquerda aqui é crescente. Agora, esse carro ele já está voltando. A gente crê que todo mundo que vai, ele volte. Então, posição é onde o corpo se encontra em uma determinada trajetória. Isso que significa nós falarmos da questão da posição ou espaço. Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida?